Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já te convido para se inscrever, ativar o sininho na opção todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que a leitura é coletiva, adapte para a sua realidade, só pegue aquilo que for para você. Lembrando que se você sentir que a leitura está espelhada, é só transferir para a sua realidade, tá? E é isso aí. Tema proposto do vídeo de hoje, vamos fazer ali um básico, tá? Como que ele ou ela está em relação a você hoje ou a situação de vocês. E eu sempre coloco o que vocês precisam saber no momento, tá? Então, mentalize a pessoa, traz energia aqui para a mesa e temos duas opções de escolha. A opção de número 1, cristal azul. A opção de número 2, cristal rosa. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções. Ou se preferir, você pode assistir as duas leituras para ver qual que fala com você, com o teu momento atual, tá? Gente, quando a leitura é coletiva, o que não é para você, não é dispensa, vai servir para outra pessoa, tá? Lembrando outra coisa, né? Quando a leitura não ressoa com a sua situação, é porque não era para você a mensagem, a leitura, tá? Temos outros vídeos aqui no canal que são aí atemporais, para quando chegar para você, quando você acessar esse vídeo, pode ter uma informação lá para vocês, tá? Então é isso aí. Outra coisa, gente, vamos colaborar deixando o like como forma de gratidão, compartilhando o vídeo, deixando uma interação nos comentários, tá? É isso que faz o canal crescer, é isso que faz com que a plataforma entregue o conteúdo. Então, vamos ser generosos, né? Para quem já tá aqui há muito tempo, para quem tá chegando agora, já deixa aí o seu comentário, a sua interação. Ah, não quero escrever nada, deixa ali um coraçãozinho, já ajuda bastante, tá? Outra coisa, para ser breve aqui na introdução, o meu contato WhatsApp para agendamento de consulta particular, ele tá sempre fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, tá? Como também na descrição, tá? Lá o meu número é o único, vocês falam diretamente comigo, tá? E é isso aí, ok? Vamos para a leitura, vamos saber como que essa pessoa está em relação a você hoje, atualmente, tá? O que é que vocês precisam e merecem saber dessa situação. Então, vamos lá começar para quem escolheu o primeiro cristal azul. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal azul. Mentalize a pessoa, ele, ela. Vamos ver como que essa pessoa está em relação a você hoje. No momento atual, ou o que você precisa e merece saber. Tudo bem com vocês, pessoal do grupo 1? Para quem pulou a introdução do vídeo, vou pedir para vocês deixarem o like como forma de gratidão. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, adapte para sua realidade, se couber, tá? Vamos aqui no tarô de Osho. Como que essa pessoa está? Vamos ver uma energia aqui. A voz interior, sacerdotisa. Vamos aqui com o tarô. Vamos ver como que essa pessoa está em relação aos consulentes ou à situação. Vai mentalizando ele ou ela. O que é que vocês precisam saber sobre essa pessoa hoje? Como está em relação a você? Caiu mais de uma. Caiu um bolinho, vocês viram, né?
como que essa pessoa está com relação a vocês. Peraí, gente, que vai passar barulho. Pronto, passou o barulho. Vamos lá, continuando. Vamos ver como que essa pessoa está em relação a você hoje. A situação de vocês, o que vocês precisam e merecem saber. Vai mentalizando ele ou ela. Trazendo a energia aqui para a mesa. Como que essa pessoa está em relação aos consulentes. Toda desajeitada aqui. Tarô, como que a pessoa amada dos consulentes do primeiro montinho está em relação a eles ou a elas? Rainha de Pentáculos. Nove de Copas. Cinco de Espadas. Pajem de Paus. Nove de Espadas, aí tá. Deixa eu ver se assim fica legal para vocês verem. Vamos aqui complementar com Lenormand. Como que essa pessoa está em relação aos consulentes? O que é que vocês precisam e merecem saber sobre essa pessoa hoje? Cegonha, livro, você consulente, independente de ser homem ou mulher. Navio, raposa, nuvens, sol, carta do cão, carta do urso e a carta da cobra. Eita! Vamos lá. Montinho 1. Como que essa pessoa está em relação a vocês e o que vocês precisam e merecem saber a respeito dessa situação. Bom, gente, o que é que eu vejo aqui nesse primeiro montinho, tá? A voz interior. É uma pessoa que ela pode estar muito introspectiva, mas ela tá guardando tudo para ela, tá? Muito introspectiva, pode estar ali em silêncio, na dele, na dela, adaptem, tá? O que acontece aqui com essa pessoa que vocês mentalizaram? É uma pessoa que tá se ouvindo, tá? Por que eu digo que é uma pessoa que tá se ouvindo? Porque tem muito barulho aqui na cabeça dessa pessoa. Tem muitas coisas aqui. Aqui tá com cara de quem aprontou, tá? E agora tá atormentado ou atormentado, tá? Por quê? Essa pessoa, ela vê você hoje, tá? Como um desejo realizado. Olha pra você e diz, essa pessoa, esse consulente aqui, é tudo que eu queria. É uma pessoa trabalhadora, esforçada, dedicada, generosa, né? Cheia de qualidades, cheia de atributos, né? Uma pessoa que não só muito pé no chão, mas é uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que é bom estar ao lado, né? Aquela pessoa de alma gostosa mesmo. E eu falo isso, gente, no termo de... Uma pessoa que você se sente confortável de ter ao lado. Uma pessoa que sabe conversar, que sabe se portar, né? E entrega tudo que pode, tá? Quando tá dentro de um relacionamento.
Aqui eu vejo que essa pessoa hoje tá vendo você como um desejo realizado dele ou dela, se tiver, tá? Por quê? Porque vocês, além de, né, ter essas qualidades, vocês são pessoas que agregam. Agregam o quê? Valores, né? São pessoas aqui que não só têm aquele papel de pessoa, né, trabalhadora, dedicada, educada, generosa, como também são pessoas que ele ou ela tendo, né, sente muito prazer a ter vocês ao lado, tá? Em todos os sentidos. Só que o que acontece? Eu sinto que essa pessoa tá envergonhada. É uma pessoa que não tá querendo aqui meio que dar o braço a torcer a vocês, para não passar como uma pessoa infantil ou imatura, tá? Por quê? Porque para muitos casos aqui, essa pessoa foi em busca de vocês por um vislumbre. Essa pessoa provavelmente estava muito ali naquela, né, do fogo no parquinho, ou seja, vou aprontar, né? Vou ali tentar a sorte com o consulente. Conquistei, agora vou me afastar e vou em busca de aventuras. E aí o que acontece? A pessoa está atormentada. Por que está atormentada? Porque ele ou ela acredita que pode ter lhe perdido, tá? Ou que vocês não vão querer estar com ele ou com ela, mediante os comportamentos infantis, imaturos, ou uma pessoa que estava ali, né? Digamos que num momento não muito bom e quis passar para você uma imagem, uma impressão e acabou passando outra, tá? Se é que vocês me entendem. Por que eu digo isso? Porque aqui para mim, com base na leitura que eu tô vendo, essa pessoa, ela tá vendo você como alguém que veio para somar na vida dele ou dela, tá? Pessoa ali que quer um compromisso ou que queria ter um compromisso com ele ou com ela. Só que o que é que acontece? Essa pessoa talvez te subestimou. Essa pessoa talvez, né? Porque eu tô dizendo talvez, para vocês colocarem na realidade de vocês. Essa pessoa achou que, eu vou ali, né? Dar uma de garotão, de garotona, vou curtir a vida e meio que não vou dar tão a entender para o consulente que tô na dele ou na dela. Só que o que é que acontece? Para muitos aqui, vocês mostraram para essa pessoa que por mais que vocês tenham esse lado, né, acolhedor, vocês se valorizam, vocês se colocam como prioridade. Que vocês não vão estar disputando ele ou ela com ninguém, que vocês não vão estar dando palco ali, né, para ele ou para ela, não vão estar se colocando em meio a rivalidades, tá? E isso está deixando essa pessoa atormentada. Por quê? Porque essa pessoa não imaginou que iria gostar de vocês tanto assim. Essa pessoa acreditou que iria meio que tentar, né, fazer com que vocês se apegassem a ele ou a ela, gostasse, né, demonstrando ali o lado melhor dele ou dela para vocês. Pode ser que por isso que vocês se interessaram. Só que aí essa pessoa falhou grande na missão com vocês. Por quê? Porque tentou te ganhar de uma maneira e depois demonstrou totalmente outra. E eu vejo uma incompatibilidade entre vocês. E essa pessoa está se sentindo envergonhada e diminuída, tá? Pessoa que vai muito pela cabeça dos outros, que é muito influenciável. Então aqui tem uma agonia dessa pessoa, porque essa pessoa sabe que tem que dar o braço a torcer, ou que tem que te procurar, que tem que te mandar uma mensagem. É uma pessoa que está aqui um pouco na angústia. Por que está na angústia? Porque essa pessoa sabe que vocês agora, né, vão lidar com ele ou com ela de uma maneira diferente. Vão olhar para ele ou para ela de uma maneira diferente. Então, para muitos aqui, ou essa pessoa queria te manter em segredo, tá? Ou estava ocultando coisas de vocês. E aí, o que é que acontece? Essa pessoa pode ter se afastado, ou vocês, ao descobrir as intenções ou a maneira de ser da pessoa, fizeram isso. E agora a pessoa está ali um pouco confusa. Por que está confusa? Porque essa pessoa não sabe até que ponto vocês sabem de algo sobre ele ou ela. Essa pessoa está meio que desconfiada, tá? Que vocês já entenderam algumas coisas referentes ao comportamento dele ou dela. E aí o que é que acontece? É uma pessoa que também está muito curiosa para descobrir alguma coisa sua, tá?
existe uma situação meio confusa aqui. Por que que tá confusa? Porque para muitos, vocês se calaram, para muitos vocês analisaram que essa pessoa era uma pessoa, né, muito, digamos que, estava pensando só em si, ou estava realmente ali, né, tentando te ocultar algo. E aí vocês meio que descobriram ou descobriram mesmo, tá? Pode ser uma outra pessoa? Pode. Também tem casos aqui, né, de fofoca, de falsidade, de mentira, de traições. Então vamos colocar por partes, tá? Aqui, gente, essa pessoa, o que é que vocês precisam saber, tá? Que essa pessoa, ela tá ocultando, que ela tá muito confusa e até um pouco ali, né, de uma maneira estratégica, querendo ficar distante para observar, tá? Para observar o quê? Como que vocês vão se comportar, o que vocês sabem ou descobriram sobre ele ou ela, tá? Porque para mim aqui foi uma pessoa que foi desleal, tá? Ou foi uma pessoa desleal, ou foi muito influenciável, né? Por amizades, terceiros, fofoca, tá? Só que é uma pessoa que tá começando a observar algumas coisas, tá? E tá olhando que errou com vocês. É uma pessoa que tá começando a perceber que se você mudou com ele ou com ela, né? Se você agora tá voltado para si mesma, ou se você agora tá querendo esclarecer fatos com ele ou com ela, essa pessoa vai ter que se justificar. E aí como que essa pessoa fica? Sem saber meio que fazer. É uma pessoa muito orgulhosa também, tá? É uma pessoa que gosta de subestimar a capacidade alheia. Então, para muitos, essa pessoa ou queria manter a situação de vocês no oculto, para estar vivendo vida de solteiro ou de solteira, ou para estar fazendo coisas aí com amizades, né, que vocês não aprovariam, tá? E vocês podem ter descoberto. Ou essa pessoa, para alguns casos, poderia ter, no caso, vocês, né? E de repente a pessoa começou a se distanciar e vocês começaram a perceber que essa pessoa estava buscando aventuras. E nesse caso aqui, muitos de vocês descobriram, né, que essa pessoa estava ali, digamos que mentindo para vocês, sendo uma pessoa desleal, e essa pessoa pode agora estar envergonhada. Agora, por que essa pessoa está envergonhada? Não só porque vocês descobriram, tá? Como também porque é uma pessoa que não está tão bem, não está tão bem rodeada de boas pessoas, de boas companhias. Então aqui é aquele tipo de pessoa muito orgulhosa, que pensa só em si, uma pessoa que tentou, digamos que, deixar a situação de vocês em oculto, tá? Ou algo aqui em oculto para que vocês não soubessem. Mas, para mim, vocês já tomaram clareza, tá? Que era uma pessoa ali que não inspirava confiança. E como que essa pessoa tá em relação a vocês agora? Muito estratégica, tá? Doida ali para tentar meio que saber até que ponto vocês sabem de algo referente a ele ou a ela, tá? E não só. Aqui para muitos vocês, né, podem ter ficado confusos com o comportamento dessa pessoa, porque horas vocês eram altamente importantes, vocês eram a pessoa ideal, depois a pessoa começou aqui, né, a querer meio que te diminuir. Por quê? Porque viu o tamanho da sua grandeza, tá? E por que essa pessoa está perturbada? Porque por mais que essa pessoa tenha sido influenciada, ou foi ele ou ela mesmo, tá? Que sozinho ou sozinha quis embarcar aqui em situações voltadas para contextos onde ele ou ela achou que seria melhor, tá analisando que o que ele ou ela fez foi uma grande autossabotagem, tá? Por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que depois que perde, ou depois que fica ali com medo de perder, é que começa a ter clareza, tá? Sobre comportamentos ou situações que não deveria ter feito com vocês, tá? Então aqui, nesse primeiro montinho, essa pessoa hoje tá querendo esclarecer alguns fatos com você, só não tá sabendo como. Tá esperando a hora certa, tá?
para pegar um impulso e chegar até vocês e querer falar alguma coisa. Agora tome cuidado, porque essa pessoa ainda vem escondendo algumas coisas, tá? Como assim, Gê? Essa pessoa vem escondendo algumas coisas. Se essa pessoa estava com outro alguém, se afastou de vocês, vocês descobriram que o fator era uma outra pessoa, ele ou ela ainda pode estar envolvido com essa outra pessoa, mas pode estar mentindo para outra pessoa, dizendo que ama, dizendo que gosta, mas na realidade não gosta, tá? Ah, se gosta porque tá lá. Porque pode ter prometido coisas, né? Pode ser aquele tipo de pessoa que entrou em um relacionamento, né? Ou já tinha, adapte, tá? E achou que estava arrasando, tá? Que poderia ali levar duas situações ou sei lá quantas e ninguém ia descobrir, tá? Então o que que acontece? Aqui para muitos vocês estão desconfiados que essa pessoa mentiu para vocês, né? E de fato vocês vão ter essa clareza se é que já não tiveram, tá? Sobre o porquê que essa pessoa pode, por alguns casos, ter se afastado de vocês e ainda ter colocado vocês aqui, digamos que assim, a pessoa quis te subestimar, né? Você tá mentindo para mim, você tá ocultando coisas, você não tá sendo aquela pessoa que eu conheci quando quis me conquistar. E aí o consulente começa a fazer questionamentos, a pessoa faz o que? Se afasta, né? E não só, começa a querer competir com você. Como, tá? Começa ali, né, a ouvir terceiros, a sair com amigos, ou a tentar buscar outros envolvimentos. E o que é que acontece? Essa pessoa pode ter se arrependido? Pode. Por que ela pode ter se arrependido? Porque também estava tentando fazer com outra pessoa a mesma coisa que fez com vocês. Ou seja, se aproximando num contexto onde ele ou ela dava a entender que era uma pessoa que queria algo sério, mas na realidade era uma pessoa que estava interessada em casualidade. Onde entram vocês aqui nessa situação toda? É uma pessoa que sabe que você pode estar muito consciente do seu valor, que não aceita menos do que merece e que para ele ou para ela se reaproximar vai ter que se justificar com vocês. Agora, por que essa pessoa está nessa agonia toda? Porque para muitos aqui, vocês estão ali só esperando essa pessoa aparecer para falar poucas e boas para ele ou para ela. Para dizer para ele ou para ela algumas coisas que vocês podem ter descoberto e ainda pedir aqui alguma justificativa. Só que como é uma pessoa muito competitiva, né? E não só competitiva, é uma pessoa que também não tem uma... Digamos que é uma pessoa de caráter ali meio duvidoso. Essa pessoa vai querer meio que esclarecer as coisas com vocês, mas ainda deixando algumas coisas ocultas. Como assim? Se vocês perguntarem, né? Vou dar um exemplo. Naquela viagem lá, você estava com fulano, com ciclano, a pessoa vai dizer, não estava. Eu fui e encontrei com fulano lá. E não tinha como, né? Desviar o caminho, tá? Só que aí o que acontece? Vocês sabem que essa pessoa não está sendo verdadeira. Tá entendendo? Então, como que essa pessoa está em relação a vocês? É uma pessoa que está começando a olhar que vocês estão querendo algo a mais, tá? E que vocês já perceberam que a intenção dele ou dela era te conquistar, era depois se afastar e ir em busca de outras atrações para ele ou para ela, para se autovalidar, para se amostrar, né? E aí vocês começaram a perceber que essa pessoa não era para você. Só que aí por que essa pessoa está atormentada? Porque essa pessoa te deseja, essa pessoa vê em você uma pessoa de valor, uma pessoa que ele ou ela não deveria ter decepcionado com a conduta dele ou dela. E não só, tá? Essa pessoa também pode ter ocultado coisas e vocês descobriram, ou essa pessoa pode ter sido muito influenciada, tá? Para se afastar de vocês com base no que terceiros falaram para ele ou para ela. Uma pessoa muito aqui movida aos prazeres, às ilusões,
tá? E essa pessoa acredita que vocês têm um nível de maturidade muito maior do que o dele ou dela. E que digamos que para vocês notarem ele ou ela, alguma coisa essa pessoa tinha que mostrar, nem que fosse o lado ruim. Para quê? Para que vocês ficassem ali interessados ou interessadas em descobrir o que ele ou ela estava fazendo. Só que por que essa pessoa fica assim atormentada, G? Mais uma vez, porque essa pessoa, ela tentou enganar vocês e não conseguiu. E não só, tá? O que tá fazendo essa pessoa aqui, né? Perder noite de sono, quando para pensar em vocês, é que talvez não consiga mais recuperar a sua confiança. E que vocês eram a pessoa ideal para ele ou para ela ter ou manter. Que se ele ou ela foi em busca de aventuras, ou acreditou nas amizades, ou se foi uma pessoa ali que tentou pegar vocês pelo lado estratégico, tentou te convencer, né, que era uma pessoa legal, que era uma pessoa bacana, que isso, que aquilo, ou que ia fazer mudanças para estar com vocês, deveria ter feito, tá? Então essa pessoa está envergonhada, por quê? Porque para muitos essa pessoa lhe prometeu coisas, né? Tirou proveito do seu lado melhor, para alguns casos até financeiramente. Para quem não foi financeiramente, mas tentou meio que jogar uma lábia, um papo, e vocês podem ter acreditado. Vocês podem ter tido uma química, uma conexão muito intensa, e vocês foram pessoas que se dedicaram. E ele ou ela não estava se dedicando, apenas estava ali ganhando vantagem. Agora, por que essa pessoa fica envergonhada e atormentada? Porque essa pessoa gostaria de reaparecer, de ressurgir, limpar essa imagem que deixou, tá? Para vocês aceitarem ele ou ela de volta. Só que para muitos vocês estão tão espertos ou espertas quanto às reais intenções dessa pessoa, que vocês podem ainda até gostar. Só que vocês estão ali naquela de não querer também ceder, né, as investidas dele ou dela, ou de não acreditar mais e não ter mais confiança nessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa deu grandes motivos, né? Ou deixou vocês muito desconfiados ou desconfiadas. E tem caso que essa pessoa também desconfia de você. Por quê? Porque onde você se afasta, onde você silencia, né? Essa pessoa esperava que você ia fazer barulho. Essa pessoa esperava que você ia fazer algum tipo de coisa para expor ele ou ela. Ou que vocês talvez iriam, né? Agir da maneira que ele ou ela agiu. E vocês não, ficaram ali, ó, na de vocês, tá? Então é uma pessoa que ela tá ali só esperando o momento certo para poder de novo fazer uma nova tentativa. Vai falar que mudou, vai falar que tá envergonhado ou envergonhada, vai falar que começou a olhar para vocês de um novo jeito, de uma nova perspectiva, né? Que a relação entre vocês era algo que poderia ser duradouro, que isso foi fofoca, foi intriga, foi gente falsa que se meteu, foi isso e aquilo. Só que o que é que vocês precisam tomar atenção aqui, tá? Para alguns casos, essa pessoa pode ter se afastado de vocês porque houve interferência de terceiros, podendo sim ser uma outra pessoa, como também amizades, tá? Ou situações aqui que vocês ainda podem ficar sabendo. Muito ligado aqui ao meio social onde ele ou ela vive, tá? E aí o que é que acontece? Essa pessoa, para lhe preservar e até mesmo para se preservar, achou melhor, né, dar uma de que desistiu. E para muitos casos vocês também, né, não quiseram confusão. E aí agora essa pessoa está tomando consciência de que falhou feio com vocês. Por quê? Porque tudo aquilo que vocês estavam sendo para ele ou para ela era verdadeiro. Se essa pessoa estava brincando com vocês, vocês não estavam brincando com ele ou com ela. E agora essa pessoa está se julgando como alguém falso, imaturo, né? Pessoa traidora, triangulosa, ou que gosta muito de aventuras, tá? Que esconde coisas, só não de vocês, porque vocês pegam as coisas aí no ar, né? Se não pega no ar, alguém conta, tá? E essa pessoa pode ter acreditado também em terceiros, né?
pode ter tido algum burburinho aí pelas suas costas. E essa pessoa está escondendo por quê? Porque percebeu que participou ou aceitou algum tipo de interferência, tá? De terceiros, podendo ser fofoca, ou seja lá o que for, né? Até energias rivais. E agora essa pessoa está atormentada porque sabe que vocês não fizeram determinadas coisas, porque sabe que vocês não mereciam tamanha deslealdade e porque vocês eram a pessoa ideal para ele ou para ela manter, tá? Então aqui, essa pessoa, a qualquer momento, pode não aguentar, né? E pode aqui meio que tentar algo com vocês, tá? E essa pessoa pode vir aqui meio que se aventurando para ver se vocês ainda acreditam nele ou nela. Agora tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção, tá? Aqui tem influência de terceiros que podem interferir muito na interação de você com essa pessoa, tá? Se essa pessoa der o braço a torcer, né? Se essa pessoa reconhecer realmente que errou com vocês, e se essa pessoa vir esclarecer algumas coisas, ou tentar ali, né? Meio que conversar com vocês, se abrir, né? Contar a versão dele ou dela da história, preste atenção nas mudanças que essa pessoa vai fazer, se fizer, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque é aquele tipo de pessoa que, sim, sabe o seu valor, sabe que você é uma pessoa que foi leal, fiel, verdadeira, tá? Que foi uma pessoa íntegra para com ele ou com ela, que era ali, né? Vamos usar aqueles termos antigos, um partidão, uma pessoa que, digamos que, se fosse um caso de um relacionamento, um casamento, se estivesse com você, estaria muito bem, obrigada, tá? Só que ele ou ela pode ter se interessado por outras coisas, por outras situações, pode ter ali indo em busca, assim, né? De diversões, tá? E essa pessoa começa a perceber que acabou deixando vocês confusos em relação à lealdade e o caráter dele ou dela. E ele ou ela tá atormentado ou atormentada, porque por mais que falsa ou mentirosa que essa pessoa tenha sido, com vocês essa pessoa, poxa, com o consulente do Montinho 1, não deveria ter agido assim, porque quem perdeu foi ele ou ela. Essa pessoa que você mentalizou, tá entendendo, consulente? Então aqui é aquele tipo de pessoa, tá? Tem um desejo muito grande por vocês, e não só isso, é uma pessoa que é muito interessada no que vocês são, tá? No que vocês representam. E sabe que igual a vocês, está muito complicado de se encontrar hoje em dia. Então, é aquele tipo de pessoa muito infantil para algumas coisas e que quer ser muito sabidinha para outras. Por quê? Porque essa pessoa vai lhe procurar, né, para quem essa pessoa que conseguir, né, dar o braço a torcer, na intenção de recuperar a sua confiança, na intenção de fazer vocês aceitarem ele ou ela de volta, realizar o desejo dele ou dela, de até mostrar para terceiros que conseguiu de novo conquistar vocês, tá? Agora, essa pessoa pode vir não tão ainda bem resolvida com o que ele ou ela foi buscar. Porque se essa pessoa foi em busca de contatinhos ou de aventuras, essa pessoa caiu numa grande bagunça aqui, tá? E hoje está com vergonha de mostrar para vocês o que ele ou ela foi arrumar para a vida dele ou dela. E está tentando esconder. E se vocês perguntarem, ainda diz que é mentira, tá? Por quê? Porque para muitos essa pessoa teve interesse em você, em outra pessoa, ou em vida de solteiro, ou em viajar, ou em estar com amizades. Só que alguma coisa aqui deu errado. E essa pessoa está olhando que o modo em que ela atuou meio que arruinou as esperanças que vocês tinham nele ou nela. Como se vocês olhassem para ele ou para ela como uma pessoa falsa, como uma pessoa mentirosa, infantil, arrogante, prepotente, muito movida aqui ao ego, aos desejos. E por que essa pessoa está desconfortável? Porque está percebendo que vocês estão se dedicando a vocês
e não estão dando palco para ele ou para ela. E isso está fazendo com que essa pessoa fique muito curiosa, isso está fazendo com que essa pessoa fique muito nervosa, agitada. E se essa pessoa está com outro alguém, não está sendo verdadeira, tá? Por quê? Porque está ali pensando em quem está distante dele ou dela. Está ali pensando em quem não está com ele ou com ela. Em quem ele ou ela tentou ocultar. Então essa pessoa pode ter subestimado a sua capacidade também de se afastar dele ou dela quando percebesse que essa pessoa estava querendo brincar com a tua cara. E essa pessoa começa a perceber que vocês não mereciam a falsidade, a mentira, ou terem se colocado em contextos que ele ou ela próprio criou, tá? Então essa pessoa aqui do Montinho 1 tá só esperando o momento certo para tentar, tá? Voltar para vocês ou para sua vida, certo? Ou tentar ali recuperar a sua confiança. Mas é ainda uma pessoa que vem mudada? Não vem mudada, tá? Vem perturbada e toda praguejada. Por quê? Por quem ele ou ela enganou, pelas pessoas que ele ou ela tem envolvimento, tá? Tem gente até da família dessa pessoa que é falso com ele ou com ela, mas ele ou ela tá ali se dedicando, mas ele ou ela tá ali acreditando, mas tá começando a perceber que determinadas pessoas não são o que parecem ser. Tá começando a enxergar que ele ou ela tá sendo igual ou parecida, tá? E por que que ele ou ela pode querer tentar retornar aqui para a vida de vocês? Para tentar passar uma boa imagem, para tentar ali surpreender vocês, mas vocês ainda não vão acreditar, tá? Por quê? Porque essa pessoa não tá muito, eu diria que não tá muito legal, tá? Aqui essa pessoa, ela acredita que você é a pessoa certa, a pessoa que tem tudo para estar com ele ou com ela. Só que tanto essa pessoa pode estar ali enrolada ou envolvida em um outro contexto, ou essa pessoa tem que desfazer de algumas mentiras e de algumas coisas que ele ou ela, né, talvez tenha acreditado, ou ele ou ela mesmo própria tenha feito. Então essa pessoa tá muito angustiada, tá? Para tentar meio que desfazer algo que ficou aí subentendido entre vocês. E essa pessoa reconhece que para se relacionar, se ele ou ela realmente quisesse ter algo sério, seria com vocês. Agora essa pessoa pode estar muito envolvida, muito enrolada em problemas que foi buscar através de aventuras. E hoje essa pessoa não sabe como resolver. Tá ali perdendo noite de sono, batendo cabeça, arrumando estratégia, decorando texto. Para quê? Para poder tentar retornar, se é que é possível, tá? Então, hoje, para essa pessoa, estar com você seria um sonho. E tem casos que essa pessoa tá escondendo você de alguém que ele ou ela tem, tá? Por que essa pessoa tá escondendo? Porque sabe que o barraco aqui seria certo, que a outra pessoa iria tentar te expor, ou iria tentar te desmerecer, iria tentar competir com vocês, e essa pessoa talvez, né, tenha ficado com medo ou com receio de quem ele ou ela tá envolvido agora. E sabe que para vocês se manter nesse conflito não é viável, tá? Que por um capricho, né, não vale a pena mexer com vocês, porque vocês podem sim também, né, ali, digamos que ou se revoltar com ele ou com ela, ou se afastar e perder a confiança total, tá? Então, para os casos que essa pessoa se afastou de você, né, para assumir uma outra pessoa, ele ou ela ainda está muito confuso ou confusa com essa situação. Por quê? Porque viu que vocês era a pessoa ideal. Só que agora essa pessoa pode estar muito envolvida em problemas, em situações que para sair vai ter que ter muita estratégia. E essa pessoa sabe que contando isso para vocês ia passar vergonha, tá? Por que ia passar vergonha? Porque te subestimou, porque achou que outra situação seria melhor. E o que ele ou ela foi buscar tá tirando a paz, tá tirando as noites de sono dele ou dela. E vocês descobrirem, para ele ou para ela, nossa, tá? Então é isso, esse montinho 1.
Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, porque eu entendi direitinho, eu só não sei se eu consegui passar direito para vocês. Essa pessoa gosta de vocês, mas essa pessoa tentou, tá? Meio que te diminuir para se validar. Podendo ser se afastar de você para se envolver com terceiros, com amizades, com gente fofoqueira, com contatinhos. Ou pode ter ocultado uma outra pessoa de vocês. Ou vocês ser a pessoa oculta da vida dele ou dela. Só que como que essa pessoa tá olhando para toda essa bagunça que ele ou ela pode ter feito e agora sem saber muito como agir. Até sabe. Só que tá muito complicado aqui para ele ou para ela é trazer uma constância até numa comunicação. Por quê? Porque pode sair briga ou entre você e a pessoa ou entre as partes envolvidas. Só que essa pessoa pensa assim: se eu tivesse sido verdadeiro, se eu tivesse sido leal, se eu tivesse usado, né, o meu poder de conquista para realmente ter ou manter o consulente ao meu lado, hoje não estaria nessa agonia toda. Estaria muito bem, obrigada. Então, se essa pessoa, vocês descobriram que ele ou ela se afastou de vocês, ou por fofoca, intriga, intromissão, ou por conta de energias rivais, vocês aqui acabaram se livrando. Por quê? Porque essa situação, hora ou outra, alguém ia sair perdendo, tá? E possivelmente poderia ser vocês. Por quê? Porque vocês iam investir tempo, vocês iam investir ali o melhor de vocês, se é que não fizeram, e essa pessoa ainda ia continuar nesse envolvimento. Ou porque tem algum tipo de assunto financeiro pendente, ou porque é uma pessoa que não tem coragem de assumir os erros que ele ou ela faz, tá? Então, se essa pessoa se envolveu com outro alguém, não se compara a vocês, tá? Agora, se ele ou ela já tinha outro alguém, aí é que tá o problema. A pessoa tá ali numa intriga danada. Por que tá numa intriga? Porque tá querendo esconder vocês da outra pessoa. Só que o que é que acontece? Essa pessoa tem um desejo, tem um ciúme, tem uma posse. Vocês é o desejo realizado dele ou dela. Só que ele ou ela sabe que para sair, para se desvencilhar desse contexto agora, tem que ser aos poucos. Tem que ser ali no miudinho, como diz a história. E não sabe se vocês aceitariam. Se vocês, conhecendo a realidade dele ou dela, iriam dizer: nossa, isso aqui não é para mim, essa pessoa não é para mim, tá? Então, se vocês eram a pessoa oculta da vida dele ou dela, essa pessoa tá ali só lhe observando e agoniada porque acha que vocês também podem arrumar uma outra pessoa, até melhor do que ele ou ela. E se vocês estão calados ou caladas, essa pessoa pode estar com medo de ser exposta ou de não ser exposta, mas de repente, quando vir procurar vocês, vocês dão um passar fora nele ou nela e já tem outra pessoa, ou já ter investido em outras situações, tá? Agora não, gente, era eu que tinha um compromisso com essa pessoa e eu descobri que essa pessoa foi se envolver ali em outros contextos, com a outra situação. Como é que essa pessoa tá? Nervosa, agitada, tá num contexto ali onde ele ou ela se envolveu, achou que seria algo bom para ele ou para ela, teve sim interesse na outra pessoa, só que esse contexto está ficando muito complicado. Por que está ficando complicado? Porque essa pessoa que você mentalizou subestimou a sua capacidade ou de ignorar ele ou ela, ou de descobrir que essa pessoa que ele ou ela se envolveu é alguém que não tem o mesmo propósito, que não tem a mesma energia que vocês. É uma pessoa que é completamente complicada, tá? E ele ou ela agora é uma pessoa que está começando a enxergar que foi em busca de problema, tá? Então é isso. Leitura do Montinho 1. Ficou longa, gente. Vamos para 2. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção de leitura. Montinho 1 é o montinho do atribulado, tá? Não vou dar spoiler, não. Vamos lá, gente. Montinho 2. Mentaliza a pessoa, traz energia aqui para a mesa.
E vamos ver lá a babado. Gente, vou pedir para vocês deixarem o like como forma de gratidão, tá? Ajuda muito, muito, muito o canal. E vamos ver aqui no montinho 2, como essa pessoa está em relação a vocês ou a situação de vocês. O que é que aparece aqui na mesa? Mentalizando, vocês estão bem, pessoal do montinho 2. Porque tem gente que pula, vai direto para a opção escolhida, né? Já perguntei lá no 1. Qual que é a energia, Oxo, por favor, da pessoa amada dos consulentes do montinho 2? Nova visão. No maior do enforcado, pendurado. Vamos lá, vamos ver como que essa pessoa está em relação a vocês ou a situação de vocês. Que vocês precisam saber hoje, tá? Montinho 2. Como que essa pessoa tá? O que é que os consulentes precisam e merecem saber? O Hierofante. Arcano maior do Papa. Arcano maior da Força. Só arcano maior. Julgamento. Arcano maior do Imperador. Gente, eu embaralhei, vocês viram, né? Arcano maior da Lua. Nossa, ó, e ainda vinha mais arcanos maiores. Vamos complementar aqui com Lenormand. Clarifica aqui, por favor, espiritualidade. O que é que os consulentes precisam saber? Como que tá o pensamento, o sentimento? Como é que essa pessoa tá em relação aos consulentes? Nuvens, os obstáculos, trevo. Eu vou cobrir, tá, gente? Porque é a mesma numeração, mesmo naipe, só que tem decks, né, que segue obstáculos e trevo como obstáculos sendo mesmo os obstáculos e trevo como sorte, como oportunidade. Então eu vou cobrir, mas eu vou dar uma considerada, porque apesar de ser a mesma carta, o mesmo naipe, tem uma diferenciação, pelo menos para mim, tá? Torre, pássaros, ratos, montanha, livro, âncora, estrelas e o coração. Tá. Vamos lá, gente. Gente, quando sai muitos arcanos maiores, né? Eles o quê? Eles potencializam a mesa. Os arcanos maiores, eles são baseados, né, numa jornada de vida, num contexto, né? E os arcanos menores e da corte,
eles têm um papel ali de contar a história da situação e trazer mais ou menos, né? Digamos que as figuras da corte normalmente representam pessoas, né? Então vamos lá. Como que essa pessoa está em relação a vocês e a situação de vocês, tá? E o que é que vocês precisam saber? Aqui é uma pessoa que está olhando a situação de vocês por um novo ângulo, tá? Como assim, Gê? Essa pessoa está olhando por um novo ângulo. Aqui é uma pessoa muito controladora. Aqui é uma pessoa muito voltada para, né, aquilo que ele ou ela acredita, com base nas crenças em que ele ou ela foi criada. E não só, tá? O que que acontece? Essa pessoa, ela tá meio que querendo recuperar, tá? Essa situação de vocês estando juntos ou juntas ou não, porque em algum momento essa pessoa, ela pode ter tentado segurar, tá? Algo com relação a essa história de vocês. Como assim? Pode ser uma pessoa que não queria se comprometer. Pode ser uma pessoa que não queria ou achava que a relação entre vocês era algo que deveria, ele ou ela deveria se controlar. Porque alguém poderia julgar, porque era algo proibido, ou porque essa pessoa não queria dar razão mais aos sentimentos, estava dando mais importância a si própria, ou, né, talvez ao que os outros iam pensar. Só que o que é que acontece? Aquela pessoa muito segura de si está começando a enxergar que na realidade era uma pessoa insegura, que era uma pessoa que não estava sabendo aproveitar a oportunidade que a vida estava dando para ele ou para ela. Porque aqui era uma pessoa que tinha aquele método conquistador, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que buscava muito por validação, tá? Era aquele tipo de pessoa que queria ditar regras, só que tá olhando que não é bem assim. Que dessa maneira, tanto a pessoa se perde como perde pessoas. Então aqui eu sinto muita energia de um caso de alguém que está passando por um momento até mesmo de despertar. Essa pessoa está tendo a chance de fazer coisas, tanto na vida pessoal quanto a nível de relacionamento, onde ele ou ela tenha controle das emoções sem querer controlar as pessoas, ou sem se deixar ser controlado. É uma pessoa que o poder pessoal dele ou dela, ele ou ela pode ter deixado muito na mão dos outros. E agora a pessoa está querendo retomar o controle da própria vida. E com relação a vocês, é uma pessoa que está começando a enxergar que quanto mais ele ou ela se limita para agradar, ou talvez quanto mais ele ou ela tenta controlar o que sente por vocês, né, gera nele ou nela uma sensação de não estar vivendo ou sendo quem realmente é. Então, aqui para mim, a princípio, o que eu posso dizer para vocês desse segundo montinho é que essa pessoa está começando a acordar, que deve meio que ter uma clareza das próprias emoções, deixar de lado a opinião alheia e tomar o controle da própria vida. Então tem casos, né, de relacionamentos onde essa pessoa está começando a olhar o que vale ou não a pena, qual comportamento ele ou ela deve ter, sobre o que ele ou ela deve ter domínio e deve ter controle. E quando eu falo de domínio e controle, é no lado mais emocional, tá? Por quê? Porque aqui é uma pessoa que quando ela se propõe a se dedicar a alguém, ela é muito intensa. Ela é muito aquele tipo de pessoa que pode encarar um relacionamento como um fator muito sério. E essa pessoa pode não ter te dado essa importância, ou pode não ter dado essa intenção para vocês, porque ou não queria te iludir, ou se tentou, começou a acordar que isso não valia a pena. Vocês estão me entendendo? Então aqui é uma pessoa
do montinho 2, que está começando a olhar compromisso e relacionamento como algo que não é um jogo, que não é uma brincadeira, que ele ou ela tem que ter domínio das emoções, que para ter razão tem que estar correto, tem que estar correta, que não pode julgar você com base na régua, né? Medir o que vocês são ou deixam de ser com base na régua dele ou dela ou de terceiros. Se existe diferença entre vocês de idade, maturidade, culturais, socioeconômicas, é aquele tipo de pessoa que às vezes tentava cumprir um papel na sociedade, mas não estava gostando de realmente ser quem era, ou de realmente fazer o que estava fazendo, tá? Então aqui, nesse montinho 2, é uma pessoa que está despertando, tá? Que deve ter mais controle quando ele ou ela se propõe a se relacionar com alguém. Por quê? Porque é uma pessoa que quer se dedicar, é uma pessoa que quer ter uma relação onde seja aprovada por ele ou por ela, mas também perante as pessoas próximas a ele ou a ela. Não é uma pessoa que quer mais viver de ilusão ou viver iludindo pessoas, tá? É aquele tipo de pessoa que começa a perceber que não estava sendo correto ou correta. Tanto onde ele ou ela vive, né? Como também com vocês ou com ele ou ela mesmo. Então essa pessoa está começando a acordar que teve comportamentos muito negativos aqui com vocês. É aquele tipo de pessoa que tentava mostrar uma certa... Sou muito certinho, sou muito correto, sou uma pessoa isso, aquilo, mas na realidade era uma pessoa insegura, tá? Que precisava de validação. Que para ter esse poder, né? Para ser uma pessoa persuasiva, essa pessoa precisava, no caso, mostrar que tinha o controle de tudo. E na realidade, não tinha o controle de nada. Vocês estão entendendo? Hoje as leituras estão enigmáticas, mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai entender. Vou colocar aqui em um lado mais prático, tá? Como que essa pessoa está em relação a vocês ou a situação de vocês? É uma pessoa que está começando a enxergar que quanto mais ele ou ela tenta provar para si mesmo, para ele ou para ela, ou para o entorno, que não gosta de vocês, mais ele ou ela dá indícios que gosta. Mais ele ou ela dá indícios que tem interesse em vocês, que quer voltar, que quer continuar, ou que quer ter vocês com ele ou com ela. Tá entendendo? Então aqui, nesse montinho 2, é uma pessoa que ela pode estar confusa de como agir, mas ela sabe que deve agir, que tem que agir. Por quê? Porque quanto mais essa pessoa ficar ali dificultando as coisas, quanto mais essa pessoa ficar muito fechada, voltada ali para os problemas, né? Para as dificuldades, tá perdendo a chance de ser feliz no amor, tá? Então tem casos aqui que essa pessoa, ela não quis se comprometer ou ela não podia por conta de fatores internos e talvez externos. Essa pessoa pode ter discutido com você e ficado calada, pode ter tido uma conduta ali, né, prejudicial à relação e ter complicado as coisas entre vocês. Essa pessoa pode ter tentado te superar, indo em busca de coisas que preenchessem a ele ou a ela e que agradasse terceiros e que mostrasse, né, que não estava sofrendo ou que não estava ali, digamos que, desconfortável, tá? Então, aqui, essa pessoa do montinho 2, para a grande maioria, ela tá um pouco ainda confusa, porque tá vendo dificuldade para se comunicar com vocês, ou para expor o que realmente está sentindo. A pessoa está guardando muito para si, mas isso não impede
dessa pessoa olhar para as dificuldades e querer se livrar delas. Por mais difícil que seja, essa pessoa acredita que se não se movimentar, que se ele ou ela não encarar a situação como é, vai ficar parada e estagnada. Então aqui, para mim, essa pessoa está analisando a história de vocês como algo difícil, mas não impossível. É uma pessoa que tem certeza de que gosta de você, de que tem saudade, de que tem sentimentos, só que tem mágoas, tem problemas, tanto internos como externos, que tem que ser resolvidas. Então, se é uma pessoa que está ali querendo proteger as emoções, que está ali muito calada, essa pessoa ela está buscando, para alguns casos, até um auxílio espiritual, até buscando um autoconhecimento para si próprio, ou até tendo esses insights da espiritualidade, tá? Espiritualidade fala com a gente de várias formas. A pessoa não tem religião, mas às vezes alguma coisa toca no coração dessa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa se abra à consciência e à mentalidade dele ou dela. Por quê? Porque aqui é uma pessoa complicada, aqui é uma pessoa que considera a história de vocês, a situação de vocês, como algo difícil, ou como algo, né, que tem que ali ser desafiador, tem que ser discutido, tem que assumir algo, tem que revelar algo, né? Sendo ali os sentimentos, como também as mágoas. Só que para essa pessoa, ele ou ela acredita que tem que tomar coragem, tá? Ó. Por que eu tô dizendo isso, que essa pessoa tem que tomar coragem? Porque por mais que essa pessoa esteja ou te causou algum tipo de mágoa, ou já carregue de situações passadas, problemas e dificuldades emocionais, essa pessoa está começando a achar que ele ou ela está sendo prejudicado e que a vida está parada, estagnada, porque ele ou ela não está colocando para fora aquilo que tem dentro, tá? Gente, o que é que tem dentro? Vamos fazer um raio-x aqui agora dessa pessoa. É uma pessoa que está desgastada, interiormente falando, com tanto problema na vida para resolver a nível pessoal, a nível material, para alguns até de saúde. E agora essa pessoa está querendo recuperar a vida dele ou dela, pôr em ordem, tá? Para poder se dedicar ao campo amoroso e afetivo. Gente, o que eu tenho a ver com isso? Às vezes a pessoa, quando está com muito problema, ou quando olha para a situação, para um relacionamento, e vê que tem que se comprometer, vê que tem que colocar segurança na situação, tem que pôr a vida em ordem, às vezes a pessoa se fecha, ou às vezes a pessoa não sabendo como agir, ou agindo da maneira que acha que sabe, acaba dificultando as coisas e problematizando tudo. Então essa pessoa pode ter até dito para vocês que não gostava, que não tinha sentimentos, ou que por a situação de vocês ser algo muito difícil, não poderia resolver, não poderia agora manter a situação por conta dos problemas. Vocês podem ter tido aqui algumas decepções com essa pessoa. Então, como que essa pessoa está? Confusa, mas ao mesmo tempo está se corroendo, porque ele ou ela não conseguiu te superar, te esquecer, ou porque ele ou ela quer ter você, mas tem alguns problemas que precisa resolver para poder lhe dar certeza de que gosta de você, tá? Então aqui é uma pessoa que, se essa pessoa tá na sua vida, tá? Tá começando a olhar que as dificuldades têm que ser resolvidas não à base de problema, de briga ou nem se isolando. Tem que expor. Tem que ter aqui aquela questão de vamos ter um ADR, mas vamos falar também com o coração. É a pessoa que não gostava de demonstrar as vulnerabilidades, mas por a situação de vocês estar ou insustentável ou muito complicada, essa pessoa sabe que vai ter que se desafiar. Porque aqui eu vejo que é uma pessoa que é muito interna. É uma pessoa que deixa tudo, guarda tudo para ele e para ela. E quando vai falar, magoa. Quando vai falar,
né? Às vezes fala muito com base nas análises que ele ou ela teve. E para quem tá junto ou junta, essa pessoa quer sair dessa situação complicada, mas quer primeiro ter a certeza de que a situação entre vocês não é algo recuperável. Então aqui, essa pessoa ela pode sim, tá? Lhe dar uma certa... é meio que um senta aqui, vamos conversar. Agora, antes de tudo, vamos olhar aqui para os problemas e vamos resolver. Se for para ficarmos juntos, vamos organizar essas complicações aqui, para ainda preservar o que existe entre vocês de dignidade, tá? Como também tem casos de pessoas que podem estar juntas, mas que não estão conseguindo se compreender, que não estão conseguindo se entender, estão só se magoando. E o que é que essa pessoa tem certeza, tem de consciente? Que não pode ficar te magoando, que não pode ficar, por conta das complicações, dos problemas, que ele ou ela não pode resolver no momento, lhe dando aqui algumas incertezas. Então, tem casos que essa pessoa está sentindo que precisa falar tanto dos problemas como dos sentimentos para vocês, para que as coisas fiquem claras, para que se você quiser ficar ou continuar com ele ou com ela, que seja um perdoando ao outro e que essa pessoa espera que tenha compreensão e que vocês juntos possam resolver algum tipo de situação que pode estar acontecendo com vocês. Então, se é problema no trabalho ou se é problema na relação em si, essa pessoa ainda lembra dos momentos bons, só que tem muita dificuldade entre vocês e essa pessoa acha que tá na hora dele ou dela tomar o controle. Tá na hora dele ou dela lhe dar uma clareza, tanto para se resolver como para se distanciar. E isso vai muito do como vocês vão agir ou reagir às propostas dele ou dela, tá? Sejam só obrigados a nada. Se essa pessoa se abrir para vocês, pare para ouvir o que essa pessoa tem para dizer, não só para ouvir, tente compreender. Se for inviável para vocês, aí vocês libertam a pessoa para quê? Para que a pessoa possa cumprir algum papel na vida dele ou dela, até que tenha consciência e vocês não fiquem aqui nessa inconstância, nessa guerra. Porque aqui tem muitos casos de casais que estão juntos, mas que se gostam, mas não estão conseguindo levar a relação. Tanto por fatores internos como externos. E em outros casos, tem aquele caso de relacionamentos que estão sendo mantidos por aparência, pela situação financeira socioeconômica, por não conseguir se desvencilhar, por apego, por achar que o que os outros vão pensar. Só que olhando para dentro, onde só vocês se enxergam, tem muita dificuldade que precisa ser resolvida, tem muita mágoa que precisa ser perdoada. E aí a pessoa vai questionar vocês. E aí, será que dá para nos perdoarmos e seguir uma vida juntos ou juntas? Então, aqui nesse montinho 2, já é a pessoa que está buscando, para alguns casos, até ajuda para poder entender, tá? O que está se passando entre vocês. Ou vocês podem estar pedindo justiça espiritual, tá recorrendo aqui, né, a buscar uma autoajuda, pode ser uma terapia, pode ser buscando aconselhamentos espirituais, para ter certeza se essa pessoa gosta de você ou não. E vocês vão saber que essa pessoa gosta. O problema existem algumas complicações que vocês precisam resolver. Não é só por conta do amor. É sobre as mágoas e as coisas que já aconteceram, que para se manterem juntos ou juntas, tem que se olhar um para o outro e ver se vale a pena continuar. Por quê? Ver se vale a pena continuar. Porque tem relações que estão sendo mantidas aqui, porque acha que existe um apego emocional, porque acha que o outro, né, é a base sólida, porque essa relação tem que ter mantida, porque se eu me separar eu posso me arrepender, entende? Então essa pessoa,
ela tá vendo dificuldade, ela tá vendo as coisas estagnadas, mas ela vai querer comunicar até as inseguranças dela, para que se você continue com ela, tá? Compreenda que tanto as coisas, se vocês conseguirem se compreender, podem mudar, como para alguns casos vocês podem ficar livres para poder desistir, tá? É algo complicado? É algo complicado. É algo que pode estar ali doendo em vocês e na pessoa? Pode. É algo que nem você nem a pessoa quer se desprender? Sim. Mas tentem conversar e tentem olhar os pontos positivos e os pontos negativos da situação. E veja qual lado, se é o positivo ou o negativo, que está se sobressaindo ou que está mantendo essa relação ainda, tá? Agora, para quem não tá mais junto, para quem não tá com essa pessoa ela acha essa situação de vocês complicada, tá? É uma pessoa que tá insegura, porque vocês já podem ter passado dificuldades, ou essa pessoa, né, é uma pessoa que já teve dificuldades aí, ou tá passando na vida atual, tá? Que tá tendo. E como que essa pessoa tá? Interiormente, toda bagunçada, querendo se libertar de situações complicadas, querendo dar certeza para vocês que mesmo tendo te magoado, se magoou também. Que mesmo tendo aqui, né, talvez te feito perder as esperanças, ainda gosta de você. Só que existem muitas dificuldades onde essa pessoa tá ali buscando um suporte, uma ajuda. Pode ser aqui, gente, ajuda espiritual, judicial, para casos mais, né, onde existem fatores materiais ou financeiros. Essa pessoa quer estar segura, tá? Para poder tentar recuperar a situação de vocês. Essa pessoa, ela pode ter se iludido, essa pessoa, ela pode ter sido muito voltada ali para coisas que ele ou ela achou que no momento era correto. Essa pessoa, ela pode ter tentado te superar de tudo quanto é jeito e maneira. Só que é uma pessoa que ainda está muito presa a essa história de vocês. Tanto nos desafios, como também na parte boa, tá? Para quem não tá com essa pessoa tá olhando quanto problema foi criado nessa situação. Se ele ou ela não tivesse sido uma pessoa mais flexível, mais generosa, mais bondosa, se não tivesse administrado melhor o relacionamento com relação a vocês. Existe sim uma frustração? Existe. Existe uma situação ainda de estar preso às dificuldades? Existe. Mas essa pessoa que está longe, tá? Para quem mentalizou alguém que não tem mais, ele ou ela tá se sentindo desgastado emocionalmente, tá? Porque não tá conseguindo ter autocontrole nem seguir a vida longe de vocês. Ou sem resolver as pendências que existem entre vocês. Então aqui é aquele tipo de pessoa que tá tentando deixar a poeira baixar, tá buscando informações, pode ser terapia, pode ser, né, espiritual. Para quê? Para poder entender porque que não consegue te esquecer mesmo com tantos problemas que houve. E tá começando a enxergar que ele ou ela é uma pessoa complicada, que ele ou ela é uma pessoa que pode ter tido condutas prejudiciais. E isso está fazendo essa pessoa acordar, tá? Isso está fazendo com que essa pessoa tenha uma certa, digamos que, tristeza, tá? De ter perdido vocês pro próprio comportamento dele ou dela, para as próprias ações que ele ou ela teve. Então é uma pessoa que pode tentar até se esconder de vocês, seja lá de quem for, mas da consciência dele ou dela não. É uma pessoa que está passando por um aprendizado difícil para poder aprender a ser uma pessoa que tenha relacionamentos mais saudáveis, tá? Então aqui existe sentimento, mas existe muito problema. E o que é que essa pessoa quer? Essa pessoa quer resolver, tá? Quando
quando ele ou ela conseguir interiormente colocar para fora um perdão, colocar para fora um eu errei, colocar para fora um eu gosto de você, um eu te amo, tá? Ou eu sei que eu te magoei. Tá entendendo? Então, aqui esse montinho 2 está muito voltado para essas questões, tá? De uma pessoa que olha para a situação de vocês como algo complicado, mas que se ele ou ela se melhorar, se ele ou ela conseguir ser uma pessoa mais flexível, ser uma pessoa que trate um relacionamento com amor, pode ainda recuperar as coisas entre vocês. Por mais que não saiam cartas de movimento, esse arcano do julgamento com o imperador pode se ressoar a uma pessoa que está tentando se refazer, se reconstruir. E para alguns casos, sim, pode tentar resolver com vocês as mágoas e as pendências que ficou. Ou para se entender de vez, ou para liberar, ou para pedir um perdão, nem que seja para cada um viver a sua vida, a sua história, com base naquilo que se quer, tá? Situações mal resolvidas, onde teve mágoa, onde a pessoa está guardando isso e está querendo resolver, tá? Pode ressurgir, pode reaparecer, pode. Para quê? Para tentar resolver tudo aquilo que ficou oculto, tudo aquilo que ele ou ela escondeu, toda aquela segurança que essa rocha que essa pessoa demonstra ser, não está sendo mais. Por quê? Porque está começando a se prejudicar com as próprias consequências dos seus atos. E isso está fazendo com que essa pessoa lembre do passado de vocês e está se vendo como uma pessoa que foi ruim. Pode ser que essa pessoa não tome totalmente a atitude, mas que isso pode estar acontecendo para essa pessoa melhorar e mudar, eu acredito que sim. Peça à espiritualidade um sinal, tá? Que a espiritualidade vai lhe dar, principalmente para vocês que sabem ou que estão vendo essa pessoa retornar, né? Que estão vendo essa pessoa passando por alguma coisa difícil, complicada, ou a história dessa pessoa se repetindo, ou a pessoa muito frustrada ou não dando certo na vida. Por quê? Porque toda uma estrutura que tinha com você era o que ele ou ela tinha de mais correto, de mais certo, de mais sólido. Aqui tinha algo construído. E hoje essa pessoa não está sabendo como recuperar. Só que o imperador, independente de ser homem ou mulher, é uma pessoa que não desiste fácil. É uma pessoa que diante dos problemas encara, enfrenta, tá? Então, por mais que difícil seja, essa pessoa de alguma maneira vai tentar recuperar a estrutura, a base sólida dele ou dela. Pode ser com você? Pode. Pode ser sozinho ou sozinha para depois ver como é que ficam as coisas? Pode, tá? Tem casos aqui que existe uma possível reconciliação? Eu vejo. Mas antes disso, essa pessoa vai tentar fazer um acordo com você. Que acordo? De resolver a vida dele ou dela primeiro, tá? De reconstruir aqui alguma coisa que ele ou ela tá tendo mais um pouco de ajuda ou de consciência, para poder, quando estiver com você, não te magoar mais, não te ferir mais. Tá? Então é isso que eu vejo aqui no segundo montinho. Eu espero ter ajudado. É uma leitura longa, mas foi uma leitura bem profunda, tá, gente? Esse montinho 2, por mais que tenham saiu ratos, saiu um monte de carta que isso, que aquilo. Mas prestem atenção direito nas cartas, tá? Então é isso. É uma situação complexa? É complexa, tá? Mas é uma situação que para essa pessoa está sendo desgastante. Tanto para quem está junto como para quem está afastado. E é uma pessoa que sabe que não pode mais estar se controlando ou se acomodando. Tem que encarar as coisas como elas realmente são, tá? Se essa pessoa lhe perdeu, meu amor, tá analisando que para voltar é difícil, mas não é impossível. Que se ele ou ela tentar, se ele ou ela se melhorar, ainda pode consertar. Ainda pode tentar aqui, né, juntar as coisas entre vocês. Agora, que essa pessoa não está numa boa fase de vida, e isso é um aprendizado dele ou dela,
é notório, tá? Tem possibilidade de vocês aceitarem, como também de vocês olharem e dizer não. Desgastei, não quero mais. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai viver a vida dele ou dela, né? Ainda vai estar preso àquela saudade, àquela situação que deveria ter feito, mas não fez. Mas hora ou outra essa pessoa vai, né, se botar na vida para conseguir fluir na vida amorosa, como também em outros contextos. Porque aqui não é só a vida amorosa dessa pessoa que eu sinto que tá desconexa, tá? É tanto que eu vejo que para muitos casos essa pessoa tá pedindo ajuda. Ajuda de quê? Né? Ou espiritual, ou pode ser psicológica, tá? Pode estar tendo conversas e tá entendendo que o problema é mais dele ou dela do que de vocês em si, tá? Então a pessoa que está começando a acordar para a vida, de que se não tiver controle sobre as suas emoções, acaba fazendo tudo errado. No trabalho, nas convivências pessoais, interpessoais, amorosas, afetivas, familiares. Então é uma pessoa que está querendo pôr a vida em ordem, tá? É isso. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.